Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. Como sempre, o nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a nossa querida TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Iniciamos com vocês uma jornada linda, maravilhosa pelo terceiro trimestre do ano de 2023, estudando agora com o pastor Douglas Batista as lições de adulto que tem por tema para todo o nosso trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Temos aqui em nossas mãos esta lição muito bem feita, com a grafia maravilhosa e um conteúdo extraordinário. Nós fizemos uma primeira aula com vocês já nesse trimestre e estamos na nossa segunda. A primeira ela foi densa, ela foi pesada, ela foi bem abrangente, mas agora nós vamos especificando temas e a coisa vai ficando um pouco mais esclarecedora ao passo que nós vamos trilhando nas lições desse trimestre. A de hoje, a de número 2, proposta para o dia 9 de julho de 2023, está aí na tela o título, A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Veja que o pastor Douglas, na lição de número 1, bateu muito forte sobre esta questão do espírito da Babilônia, desse espírito do anticristo, através da teologia liberal, bater muito fortemente contra a autoridade das Escrituras. E por que eles batem tanto contra a revelação bíblica? Porque no seu bojo, os assuntos de que ela trata realmente são antagônicos às pretensões desse espírito que está no mundo operando, como nós falamos da primeira aula, buscando uma nova sociedade, uma nova cultura e uma nova religião. E aí, então, nesta nova religião, quando o assunto é pecado, a doutrina bíblica, a própria Bíblia Sagrada, se tornam inimigos do conceito dessa nova religião, porque dentro dessa nova religião humanista não há espaço para o conceito de pecado. E aí, então, a leitura bíblica vai estar lá no capítulo 3 de Romanos, do verso 9 até o versículo de número 20. E aí nós temos o texto de ouro para a nossa lição de hoje, que nos diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele ou de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí, então, como verdade prática, aquilo que levaremos depois da lição para as nossas vidas, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. E aí nós temos a introdução da nossa lição, e nós vamos passar pela introdução para chegarmos no nosso primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. A síntese do tópico vai nos dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Então, o pecado é uma transgressão da lei e por ele, o pecado, o ser humano foi totalmente, não parcialmente, ele foi totalmente corrompido. E aqui, na síntese, a gente vai perceber que não há nada de bom na velha criatura que possa agradar a Deus ou adentrar no reino dos céus. Por isso, a necessidade peremptória do novo nascimento. Sem a regeneração, sem o renascer, sem o reencabeçar, sem essa reconstrução, reedificação do ser humano para Deus, não há possibilidade de o homem adentrar no reino de Deus. E aí, o novo nascimento é precedido pelo
arrependimento. E o arrependimento, ele surge a partir da pregação do Evangelho que condena o pecado que está em nós e nos corrompeu totalmente. Então veja que os assuntos são correlatos, interligados, eles são indissociáveis e aí a nova religião pretendida, ela não tem como repartir, particionar, selecionar aspectos da doutrina bíblica do pecado e também da salvação e a necessidade dessa salvação, e aí então se joga toda a revelação bíblica fora, para que então uma nova religião surja. Por quê? Porque não há como compatibilizar a Escritura Sagrada com as pretensões da religião da grande meretriz, da grande Babilônia. E aí, então, meus amados, antes de iniciarmos aqui a nossa pré-aula de hoje, eu só queria dizer que eu tive um problema aqui na edição do meu slide e eu não tenho subsídios nesse aqui, mas eu tenho o texto da própria lição nesse slide. Então, os subsídios eu vou dando aqui oralmente e tentarei fazer isso de formas que vocês possam, então, selecionar nesse vídeo partes que lhe interessam para acrescentar nas vossas aulas no próximo domingo. Chegaremos, então, aqui no nosso primeiro subtópico, definição de pecado. Então, no hebraico, a palavra chatá, cuja raiz é errar o alvo, como está lá em Gênesis 4 e 7, e também do grego armatia, que possui conotação de um erro moral. O ser humano é um agente moral livre. A moralidade, ela está associada à capacidade intelectiva. Nós, então, cultuamos valores, temos princípios, temos tradição, temos fé. Então, todos esses valores somados, elas vão formando uma moral. E existem várias morais, como, por exemplo, a moralidade cristã. Então, a questão moral, ela está muito ligada ou conectada à questão da escolha. Então, a pessoa que tem um conceito moral, ela faz escolhas, ela aceita conceitos e ela rejeita outros conceitos. Para o mundo moderno, para a visão progressista, a moral cristã, ela é reacionária. Por quê? Porque ela está pautada sobre aspectos religiosos. Então, essa conotação da moral cristã com a religião é aquilo que faz com que o mundo rejeite a nossa moral. Por quê? Porque no conceito secular, a questão é a seguinte: o Estado está dissociado da religião. E aí, então, a religião não pode ditar a moralidade do Estado. O problema é que o Estado também não pode ditar a moral sobre a sua sociedade. Por quê? Porque o Estado é um ente abstrato, ele não é uma pessoa. A moralidade, ela é uma característica da pessoa, das pessoas ou de uma sociedade. Como o Estado não é uma pessoa, ele não é um agente moral, portanto, ele não tem condições de nos indicar qual a melhor moral. É aqui que reside essa discórdia entre a dominação do espírito do anticristo do Estado, né, deste ente abstrato que converge as pessoas. E lembra que na primeira aula eu falei sobre religiosidade, sobre agregamento, essa questão da eclésia, da construção de pontes. Claro que religião para nós cristãos tem a ver com um agregamento de pessoas que buscam a mesma coisa, Cristo e a sua salvação. Então estamos ligados como igreja, como eclésia em Cristo com fins religiosos. O mundo ele se agrega em torno de um conceito para celebrar a sua nova sociedade. Então essa religião social está baseada no Estado que não é pessoa e não tem moral. Portanto, a nova religião de Babilônia, ela é uma religião sem moralidade. E o texto bíblico está falando aqui de armatia como um erro moral. Então, o texto do antigo em hebraico, do grego em novo, ou o chatá e o armatia,
vão falar aqui de errar o alvo ou de erro moral. Mas há um conceito também no grego de armatia, que seria a morte do protagonista. Como se um filme que tivesse ali o seu protagonista e um mocinho, que ele fosse destinado a acertar para que o final do enredo louvasse o protagonista como a pessoa do bem naquela história, ele acaba no meio do caminho morrendo, caindo, retrocedendo a sua real natureza. Então é como se ele traísse o seu papel. A armatia é a morte, é a queda, é a inversão dos valores do protagonista daquela saga. Então, olha quantos conceitos bacanas que a gente tem para então conceituar pecado. Então, quando eu atiro um dardo, eu posso errar o alvo, e o homem caído no seu pecado, ele nunca mais consegue acertar o alvo. Moralmente falando, o pecador, ele sempre errará, ele sempre cairá em degeneração moral. E também, nessa questão mais teatral do termo armatia, o homem, que é o protagonista da criação, acabou caindo, acabou errando, retrocedendo da sua real missão. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o seu próximo, e omite o homem de fazer o bem. Pecado, então, é uma condição, não é uma escolha, não é uma opção, é uma condição. Então, o homem, hoje, ele está fadado ao pecado por conta da natureza, não dele, mas de toda a humanidade. E aí, então, o pecado só pode ser expelido pelo novo nascimento, que vai colocar o homem agora em uma outra condição. Antes do novo nascimento, ele está condicionado ao pecado e ele está morto em seus delitos e pecados, certo? Agora, nascendo de novo, ele está sobre a rocha que é Cristo. E é assim que se alguém está em Cristo, então é a salvação posicional, é um novo estado. Eu estando em Cristo, agora eu estou livre do pecado. Continuo sendo pecador, mas em Cristo, neste estado de graça. E agora, como dizia o pastor Antônio Gilberto, o ímpio, quando peca, ele chora de amargura. Mas o pecador, quando peca, ele chora como filho, que é corrigido pelo Pai e tem a graça de ser recebido em seu arrependimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível com Cristo Jesus, como vai dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, 19, quando Paulo está versando sobre o ministério da reconciliação. Aqui no subtópico 2, o ser humano foi criado em estado de inocência. Na inocência, ele tem o pleno livre-arbítrio. O pastor Douglas aqui, ele coloca muito inteligentemente que o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e sua queda corrompeu toda a humanidade. Então ele escolheu, dentro do livre-arbítrio, ele tinha um caráter santo, ele tinha um caráter justo, ele tinha todos os elementos para adorar a Deus. E aí, Deus não é injusto quando confere ao homem a liberdade. Porque assim como eu comentei na primeira aula, que é impossível termos um globalismo nesta vida, porque Deus ele colocou ele compartimentou o mundo em várias seções que é impossível de a gente juntar, né? Falei ali sobre geografia, topografia, a climatologia, as etnias, as raças, economias, os produtos que são gerados, a própria natureza é diferente nos determinados lugares, tem a gastronomia, são tantas as diferenças, né? Isso antes de chegarmos ao conceito de religião, são tantas as diferenças que é impossível ao homem naturalmente fazer do mundo uma coisa só. Mas veja que o que há de comum em todos os homens é que todos pecaram. Em Adão, todos estão pecados. Todos estão em pecado. E o pecado, ele corrompe agora toda a humanidade. Se há uma coisa que nos une, é a condição pecadora. A velha natureza está espraiada por toda a humanidade. E o grande escritor inglês, o Chesterton, o príncipe dos paradoxos, ele diz que ele era
a maior prova de que Deus existia. Por quê? Porque aquilo que ele queria fazer, parafraseando Paulo, ele não fazia, e o que não queria, ele acabava fazendo. Ele diz, em mim eu vejo, né, a manifestação de Deus. Por quê? Porque eu sou o principal dos pecadores. Eu peco contra mim mesmo, contra a minha vontade, eu não tenho mais o autocontrole. Mas Deus, ele fez as diferenças para ser adorado através delas. E essa diferença também é temperada com a liberdade, porque não somos robôs, não somos programados, não somos fatalisticamente colocados dentro de um cenário para cumprir apenas um papel. Nós somos os protagonistas da nossa história, quando nós então estamos imbuídos de liberdade para fazer determinadas escolhas. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, como diz lá o Salmo 51, quando Davi se lamenta por conta do seu grave erro. Penso que até aqui estamos pacificados nesse conceito, continuando ainda nesse subtópico. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é o mal inerente à natureza. Teologicamente falando, quando nós vamos falar de natureza ou a natureza das coisas, nós estamos falando da realidade da existência dos entes ou coisas, dos entes e das pessoas em si. Então, quando ela passa a existir, ela adquire uma natureza. E essa natureza ela é composta de substância, ela é composta também da sua forma. Essa natureza ela também é constituída pelos atributos intelectivos, as emoções, os sentimentos, a vontade. Então, há constitutos dessa natureza, e esses constitutos da natureza humana estão todos corrompidos pelo pecado. E como nós estamos todos unidos na ancestralidade de Adão, a corrupção de Adão, ela passa de homem para homem no sentido humano, seja ele masculino ou feminino. Então, todos os seres humanos, eles estão afetados por essa condição, não por esta opção. Ninguém pode optar em não ser pecador, porque isso também transgrediria a doutrina da salvação que nos faz depender de Cristo para sermos salvos, e não há salvação fora de Cristo. Então, se o pecado não fosse uma condição, e sim uma opção, bastaria ao homem optar em não pecar, e aí, então, haveria uma desnecessidade de Cristo se encarnar e morrer na cruz do Calvário por todos nós. Diante da impossibilidade de eu optar em não pecar, porque a minha natureza e os constitutos da minha existência, eles pregam contra mim, vem Cristo e toma a minha natureza, e na minha natureza, que agora está sendo exteriorizada na humanidade, no corpo de Jesus, ele vai agora, então, cumprir a lei de Deus por nós e nos libertar do pecado e nos colocar nele mesmo. Agora, a condição do salvo é estar em Cristo para ter a vida eterna. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo, como diz Romanos 3:24, 2 Coríntios 5:17. Então, Cristo é o caminho, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o intercessor, ele é o escape do ser humano para fugir dessa condição de pecadores. A corrupção total é o estado de corrupção mental, moral, olha aqui a moral de novo, e espiritual da natureza humana. Então, a natureza é a realidade humana. Todo ser humano, ele tem no seu constituto moralidade, a intelectualidade ou a mentalidade e a espiritualidade. Então, isso faz parte da natureza. Todos nós temos isso aqui. Nós temos raciocínio, intelecto, vontade, a mentalidade. Nós temos a moral. Todo ser humano, ele traz dentro de si princípios na sua consciência do que é certo e errado, né? Tirando aqui a forma, tirando a cor, tirando o sabor, tirando o odor das coisas, nós temos princípios que nos movem.
né? O assassinato é algo horrendo para todos, o estupro é algo horrendo a todos, né? O genocídio é algo horrendo a todos. Então, há certos limites dentro do coração, inclusive caído e deturpado dos pecadores como nós, que dão-nos limite para que o mundo não vire, então, uma imensa tragédia. Isso são os princípios morais que temos dentro de nós e que nos fazem ter ainda um pinguinho de dignidade para que o amor de Deus nos alcance resgatando isso e aí, então, na nossa fraqueza, nos completando com a sua graça, como disse Cristo a Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Então agora é uma questão lógica. Antes da queda eu tenho pleno livre-arbítrio. Depois da queda eu tenho o senso moral. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei o que pertence à luz, o que pertence às trevas. Eu sei que existe um céu, eu sei que existe um inferno, eu sei que existem coisas boas, eu sei que existem coisas más. Mas esse conhecimento, ele está limitado pela incapacidade de nós agirmos como deveríamos agir, ok? Então é aqui que entra a graça divina, o favor de Deus, que é a própria operação do Espírito Santo a partir do momento que o homem cai no paraíso. Ainda sobre a corrupção total, ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16:8, que diz que Jesus diz que o Espírito nos convencerá do pecado, da justiça de Deus, né? Eu sou pecador, da justiça eu mereço a condenação, e do juízo de Deus, né? Porque o juízo de Deus, ele contempla o meu arrependimento. E se eu me arrepender e Deus julgar que eu posso ser justificado, eu serei justificado. E nenhuma condenação haverá sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque é Deus que os justifica e ninguém poderá acusá-los mais. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Que esse juízo é perfeito e Deus ele poderá nos salvar ou condenar mediante uma decisão que parta do nosso coração de um arrependimento humilhado, contrito e sincero. Veja que Hebreus vai dizer que Esaú, ele chorou amargamente e Deus não viu arrependimento no coração. É aqui que o mistério da salvação ele é inalcançável. Ele jamais poderá ser totalmente compreendido pelo ser humano. Nós olhamos as pessoas pelo exterior, Deus no interior. E aí o que acontece? Quando o homem ouve o evangelho e ele se arrepende lá no coração, Deus contempla isso e Deus o salva. E aí acontece o novo nascimento. Aí o juízo de Deus aqui, ele justifica, ele perdoa, santifica e recebe o homem para a graça de Deus. E quando o juízo de Deus não vê o arrependimento no coração, ele condena o homem. E tanto na escolha como na rejeição, Deus ele é justo e o Espírito Santo ele convence o homem disso. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos capítulo 2 e versículo de número 4. Então, o homem sem a graça de Deus, ele é incapacitado de receber o Evangelho e compreender de fato o que o Evangelho diz. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer e arrepender-se, como diz lá Romanos capítulo 3 e versículo 24 e 25. É desta forma que a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas ela é gratuita e divinamente ofertada, como diz Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Então veja, aqui fica muito claro nos comentários do pastor Douglas, o pecado é uma transgressão, é um erro no acertar o alvo, é um erro moral, é a morte do protagonista. Isso passa para toda a humanidade que está prostrada em Adão.
Então o pecado não é uma escolha, ele é uma condição do ser humano. E o ser humano, ele pode ser restaurado dessa condição a partir do convencimento do Espírito e do real arrependimento que vem de dentro, aonde só o justo juiz ele pode operar. Então, em Cristo Jesus, a natureza do pecado ela é combatida. E aí, em Cristo Jesus, o pecado não mais me domina, mesmo eu sendo um pecador. E aí, Paulo, no projeto da redenção, vai nos explicar que no final desse processo, que agora tem o novo nascimento, e no meio do percurso nós temos a santificação, terminará na glorificação, quando esse corpo ser transformado na aparição de Jesus, e aí então cessa a primeira natureza para adentrarmos na segunda e definitiva, que é o eterno e perfeito estado, a glorificação do corpo e a entrada, de fato, para a eternidade, saindo da imortalidade. Coisa tremenda, maravilhosa. As teologias modernas. Nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição e vamos nos confrontar com os pensamentos atuais. A teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. É aqui que reside a diferença entre o fundamentalista bíblico. Quem são os fundamentalistas bíblicos? Procure estudar sobre isso. O fundamentalismo bíblico é uma reação ao liberalismo teológico que acontece na cristandade ali no final do século XIX, no começo do século XX, aonde se reafirma a fé incondicional na palavra de Deus e nos conceitos revelados por ela. Então, toda a ânsia da teologia liberal não é, de fato, combater a Bíblia Sagrada, mas liberar o homem do juízo divino que é proclamado pelo Evangelho de Cristo. Então, nós temos aqui como teologia moderna a teologia do pecado social. É o ecochatismo na sua versão religiosa. Então, a degradação dos ambientes, as queimadas em florestas, o desmatamento, os lixões na cidade, a formação das favelas, né, os moradores de rua e todo esse arcabouço que você está vendo aí, a poluição industrial, tudo isso é colocado num pacotão de argumentação agora filosófica e religiosa, e aí então tudo isso é posto como que o cenário apocalíptico de uma sociedade que se perde nas injustiças. E aí então você vai criando aquilo que nós falamos na primeira aula, o diversionismo, distraindo as pessoas, você tira do foco ali a culpa do pecado de cada ser humano, coloca o ser humano como o bom selvagem lá de Rousseau, como a vítima da sociedade, envolta na degradação dos pecadores que estão agora afetando a mãe natureza, e tudo isso juntando vai gerando esse conceito dessa nova religião, que quer restaurar o mundo, o ecologismo da criação, formar de novo esse paraíso e nos fazer viver numa imensa aldeia, como se fossem os selvagens, os bons selvagens agora perfeitos. Então essa tese, ela vem lá dos Conselhos Católicos de Medellín e Puebla, na Colômbia e no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Uma coisa também que eu queria deixar claro aqui, é impossível você ser livre e igual ao mesmo tempo. A gente não pode parametrizar os desejos das pessoas. Os discursos são bonitos, mas eles são enganosos. Um exemplo assim, ó, todos eles sonham em ter uma casa própria. Como que eu posso colocar o desejo de todas as pessoas de uma forma igual?
E quando a pessoa não quer ter casa própria? E quando a pessoa resolve investir o seu dinheiro, ele paga o aluguel, ele não quer morar fixamente? E quando a pessoa tem o desejo de comprar um trailer e sair pelo mundo, ele quer viver a sua liberdade? Que história é essa de colocar todas as pessoas dentro de um mesmo pacote? Essa religião social que a gente tem pregado aqui nesse trimestre, ela pretende um mundo onde ela, inclusive, escolha o que eu desejo, o que eu deva desejar para mim. E isso é muito errado. Então, quando eles colocam aqui essa questão da injustiça e da desigualdade, eles pregam uma igualdade, enquanto Deus ele prega uma liberdade onde você possa ser aquilo que Ele quer que você seja. E uma das coisas que Deus não quer é que sejamos iguais. O que o Senhor Deus quer é que a graça de Deus complete você e forme você aquela imagem de que Deus pretendeu para você. Se Deus quisesse todos iguais, na criação todos teríamos o mesmo formato, a mesma cor, a mesma altura, o mesmo peso. Mas Deus, ele se alegra, a imagem de Deus é formada nas nossas diferenças. E as nossas diferenças, elas acontecem, existem dentro de um contexto de imensa liberdade de Deus, e jamais de controle de Deus. É isso que o mundo não entende, é paradoxal. A liberdade gera não a desigualdade nesses termos sociais que eles pregam aqui, mas nas diferenças, na heterodoxia, por assim dizer, da nossa gênese. Deus, ele nos forma diferentes, nos forma únicos, para que nós formemos uma sociedade onde a gente, através dos nossos dons e competências, se complemente. É uma coisa linda, maravilhosa. Ele dá centelhas de Deus para cada ser humano, para que uma sociedade se forme. E é nessa diferença que depois vai formar uma sociedade, é que Deus ele se vê. A imagem de Deus está nesta sociedade pretendida por Ele mesmo, que é justa, que é livre e é diferente, não desigual, né? A desigualdade é um termo bonitinho para falar sobre essas discrepâncias, né? Mas aí o ser humano ele é muito diferente. Há pessoas que não têm ambição, há pessoas que não têm vaidade, há pessoas que não têm grandes expectativas, há pessoas que se sujeitam, e pasmem, há pessoas que inclusive por conta do medo, elas se sujeitam a outros por conta de proteção e provisão. Então não adianta eu pegar uma pessoa que não tem essa condição, essa pretensão de crescer na vida, de ser um empreendedor, de ir para frente e tal, e querer fazer dela um empresário, um homem de sucesso, super bem sucedido. Os seres humanos nasceram para cumprir o propósito de Deus na sua vida e ponto final. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível moral, lembra lá daqueles princípios que estão dentro de nós de certo e errado, né? E passa a ser considerado de nível econômico e social. Aí coloca nos homens que formam o Estado a capacidade de solucionar problemas. E aí quem conhece um desafio jovem, uma casa, um centro de recuperação de drogados, uma casa terapêutica, sabe que as ciências humanas, né, que o humanismo, que essa religião social não tem o poder de libertar o pecador. Só a palavra de Deus é capaz de fazer este milagre. Mas essa religião social e esse mundo pretendido pregam contra a palavra de Deus. Porque é mais fácil eles dizerem que certas características do ser humano, comportamentos, etc., não têm cura, como o alcoolismo, por exemplo. E aí eles vão agora colocando que certas tendências, que são deturpações do caráter humano por conta do pecado original que está em todos os homens, é uma condição dos seres humanos. Como, por exemplo, a homossexualidade. Não há cura, ele nasce assim. E aí você vai olhar pela lógica, essa condição é contra a própria natureza. Mas eles pregam a evolução das espécies. Eles não pregam isso? Que os melhores é que se sobrepõem aos mais fracos? Então, como a natureza poderia progredir para a sua própria extinção? Eles são contraditórios,
o tempo todo. Por quê? Porque eles estão dominados por um espírito de loucura. Ainda dentro da teologia do pecado social, né, a mudança da ênfase do pecado, como a gente já explorou bastante no primeiro tópico dessa lição aqui, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. É claro que todos esses efeitos do pecado em nossa vida e na nossa sociedade, como o alcoolismo, como a prostituição, como a necessidade dos orfanatos por conta dos órfãos gerados pela irresponsabilidade, as guerras, tudo isso são consequências do pecado. Mas eles querem combater as causas e não querem ir lá na fonte do real problema. E ainda há aquela questão de que a maioria das pessoas não se salvará, porque a porta é larga, o caminho é largo, ele é espaçoso, conduz à perdição. E são poucos aqueles que entram pelo caminho estreito, pela porta estreita e vão para o céu. Então, a conta não fecha, por isso que a história se encontrará com Cristo e o mundo precisará de um start ou de um reset para um restart. Mas isso só Deus pode dar, porque Ele criou, Ele encerra a história e Ele recomeça a história nesse mundo pretendido por Ele mesmo. Então nós não temos condições de lidar com a complexidade desses problemas. Portanto, a teologia do pecado social é um placebo, uma panaceia, é algo risível, é algo que não tem lógica dentro de si mesmo. A teologia da libertação é quase, a teologia do pecado social, mas posta em prática agora. Então, essa teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Nós temos aqui Gustavo Gutierrez, do Peru, Leonardo Boff, do Brasil, que são assim os expoentes dessa teologia na América Latina. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas. Olha só, que coisa terrível. Então, a Bíblia ela não deve ter o protagonismo nessa teologia. Para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. E aí você vai ler o livro de Miqueias e outros profetas do Antigo Testamento e você vai ver muitas vezes Deus, através dos profetas, combatendo os juízes iníquos, os príncipes, os empresários que solapavam o pagamento dos seus funcionários, as injustiças, e Deus cobrando deles, uma justiça mais justa, por assim dizer. Mas isso nada tem a ver com as pretensões da teologia da libertação quando prega contra a injustiça social. Os profetas do Antigo Testamento, eles invocavam a verdadeira justiça, que seria a prática da lei de Deus, que é muito superior às constituições humanas, que são também positivistas, transitórias e passageiras. E eles invocavam, então, o zelo da lei de Deus, que levaria Israel a um nível moral, social e espiritual excelentíssimo. E é justamente a Bíblia que esses profetas eles invocavam nos seus juízos contra os juízes iníquos da sua época, que teólogos dessa teologia do pecado social, da libertação ou da missão integral, eles querem tirar. Então, os apelos à justiça dos profetas do Antigo Testamento e de Cristo no Novo, dos apóstolos também, nada tem a ver com estes apelos de justiça desse mundo moderno atual. Desse impulso surgem teologias de cunho emancipatório. Então veja, agora vamos para dentro do século XX e aí a gente vai ver que no desenvolver dessa teologia social, a transexualidade, homossexualidade, emancipatória de gêneros, da sexualidade, também o feminismo, e uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, que é a versão da teologia da libertação no mundo evangélico. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Todo socialista marxista
ele não pode se declarar cristão simplesmente porque os postulados de Karl Marx são ateus e para ele a religião é uma droga, é o ópio dos povos, né? É uma deturpação das sociedades e devem ser superadas. Não há como então você misturar óleo com água nesse aspecto. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. É aquela velha história, né? Eles vão dizer que Jesus andava em meio aos pecadores, aos transgressores, às prostitutas, aos andarilhos, isso e mais aquilo. Mas Jesus, ele quando salvava as pessoas, ele dizia para que eles abandonassem os seus pecados. Vá e não peques mais, era o que Cristo explicava. Ele não fazia-se pecador como eles. Embora como homem, ele se aproximava dos pecadores, mas pregava o evangelho de Deus e também o arrependimento. Então, transforma-se o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. E se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que o Deus da palavra do Senhor é um Deus que salva, é um Deus que prospera o ser humano, é um Deus que o abençoa. Aí você vai ver no Evangelho dizer que melhor coisa é dar do que receber. O cristão, para dar, ele precisa ter alguma coisa. O dividir aqui é a partir da bênção de Deus na nossa vida e não de um esforço humano. E aí, então, quando a gente vai falar da prosperidade, da nova criatura, da reordenação dos pensamentos, da prioridade dos princípios divinos que transformarão a nossa condição, que antes de Cristo era deletéria, degradada, etc., mas que depois de Cristo agora recebe o impacto da virtude de Deus e nos transforma, inclusive materialmente nos prosperando, dentro dessa visão aqui não nos cabe. O liberalismo teológico. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico, principalmente nas searas calvinistas, né, pessoal? Onde a razão é colocada acima da revelação divina. Assim como houve a escolástica lá no medievo católico, parece que também há um reavivar dessa racionalidade dentro do protestantismo europeu, e aí acontece que nessa seara calvinista ali, principalmente na Alemanha, antigamente na Bavária, os teólogos alemães eles têm muita propensão a esse liberalismo teológico que combate frontalmente a Sagrada Escritura e seus postulados. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. A infalibilidade das Escrituras são questionadas, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos e as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. É como você pegar lá a multiplicação dos pães e aí nessa teologia liberal, eles vão dizer que ali não tem milagre nenhum. O que está querendo ser dito ali é que Jesus está dividindo. Então, se Jesus dividiu, nós também temos que dividir. Mas o texto está claro dizendo que eram 5 pães, 2 peixinhos que Jesus multiplicou, sobraram 12 cestos, etc. e tal. Mas eles dizem que o relato bíblico acerca de milagres, ele na verdade é um registro mitológico, que aquilo nunca houve, e que aquilo não passa de fábulas ou simplesmente é uma mitologia. E aí então os fundamentalistas bíblicos eles vão dizer-nos que nós não somos dos mitos, nós não nos apegamos em milagres, nós cremos em milagres, inclusive atualmente e naqueles que a Bíblia fala, correto? Só que a nossa fé não descende dos milagres. A nossa fé descende de um arrependimento racional pelo receber o Evangelho de Deus. Cristo é a palavra, o Logos divino, fala ao nosso coração, o nosso coração é tocado, nós nos arrependemos, Deus lê o arrependimento e acontece esse movimento sinérgico de Deus querendo salvar e o pecador querendo libertar-se. O arrependimento convence a Deus que nos julga dignos de estarem agora regenerados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Portanto, não somos dos mitos,
mas nós somos do Logos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A nossa fé é racional, a nossa fé é consciente, a nossa fé ela tem muito de criticismo, né? A gente não é cientificista, mas nós não abominamos a ciência, não somos adoradores da ciência, os cientificistas. Mas nós também não desfazemos dos postulados da ciência e nós cremos que as grandes descobertas da humanidade foram feitas por pessoas piedosas como Newton e outros, que na verdade viam Deus na natureza e queriam conhecer mais a Deus por aquilo que Deus na natureza já havia se revelado. De sorte que o homem não inventa, ele apenas vai descobrindo as coisas e as leis que Deus inseriu na própria natureza. E é muito lindo ser cristão, crendo em milagres, mas não dependendo dos milagres para ser, porque ele já não é mais do mito, ele é do Logos. Ainda sobre o liberalismo teológico, troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. E o marxismo, ele também tem uma questão determinista, que ele vai dizer que o socialismo, ele sucede o capitalismo, e no final o comunismo vai suceder este socialismo, e o final da história é um mundo comunista. E aí, então, ele só não sabe explicar como seria esse mundo comunista. Na verdade, Marx e outros pensadores, eles têm dentro de si um ódio incontido contra as Sagradas Escrituras, porque eles sabem que tudo que nós conhecemos, vimos, ouvimos, pensamos, aprendemos e tal, isso sempre esteve aqui. Por isso que Salomão vai dizer, com aquela simplicidade divina, não há nada novo debaixo do céu. O que um dia foi voltará a ser, né? Como a chuva que cai na terra, enche o mar, vai para os mares, evapora e volta novamente, assim também é a revelação divina. As gerações passam, tudo é igual, nós somos pecadores, nós temos ali os nossos padrões de iniquidade, nós caímos nas mesmas armadilhas. A homossexualidade de agora, que é louvada, sempre existiu no mundo dos homens caídos. O adultério, as infidelidades, os roubos, os assassinatos são padrões de iniquidade, né, dos mesmos homens. Somos gerações diferentes, mas somos a mesma humanidade, com a mesma natureza. Somos repeteco hoje da geração da qual nós sucedemos. E aí nós vamos de geração em geração como sociedade, praticando os mesmos pecados. E a palavra de Deus, ela não muda, porque o ser humano não muda. E aí, como nós não mudamos, os homens sem Deus, eles querem inventar coisas novas, mas tudo que precisava ser revelado já está na Bíblia Sagrada. E aí, Karl Marx também é um plagiador, mesmo que indiretamente, subjetivamente, da própria Escritura. Quando ele faz um determinismo das suas ideias, a Bíblia Sagrada já revela em Daniel que Deus está no controle da história e o mundo terminará tendo que prestar conta dos seus atos a Deus. Aqui eu coloquei algumas distinções evangélicas, né? Nós que somos fundamentalistas bíblicos, estamos fundamentados na palavra. E aí eu coloquei aqui, distinções evangélicas. Nós cremos na soberania divina, onde Deus está no controle de tudo e de todos. E mesmo presciente de tudo, não retira do homem a liberdade da sua agência moral livre. Teísmo aberto, antagônico ao soberanismo divino. Cremos na inspiração plenária e na inerrância das Escrituras Sagradas. Plenária de pleno. Tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus e nada ali tem erro, embora por conta das traduções possam existir aparentes contradições.
Cremos na doutrina do pecado original que degenerou o livre-arbítrio humano, o tornando mal e incapaz de ser alvo sem a atuação da graça divina, de ser salvo, melhor dizendo, sem a atuação da graça divina. Cremos na teologia sacrificial do levirato hebreu, daqueles animais que morrem e vertem sangue, naqueles sacrifícios cruentos para expiar os pecados, e no sacrifício vicário. E aí Jesus vem, vicário é substituto, substitui o sacrifício daqueles animais pelo seu próprio, e o seu sangue nos expia do seu pecado. E isso aqui é interessante porque nessa religião pretendida por Babilônia, o sacrifício de Jesus deve ser esquecido. Por quê? Porque esse sacrifício encobre os nossos pecados. Olha só a lição de hoje. E aí, então, não podemos falar de pecado, porque pecado fala de juízo. E qual é a consequência do juízo de Deus? O pecador vai para o céu arrependido, né? O pecador arrependido vai para o céu. E o ímpio, né, desgraçado, sem a graça, pecador contumaz, ele vai aonde? Para o inferno. Então, pecado fala de inferno, e aí eles não querem ir para o céu desse Deus maravilhoso, porque para ir para lá há um processo de santificação e adoração, e eles não querem adorar esse Deus, querem ficar no seu pecado, mas a consequência é o inferno. Então, o sacrifício de Cristo não pode fazer parte desse evangelho social. E a teleologia histórica. A teleologia é o final de todas as coisas. Tudo tem um fim útil. Como este púlpito, o fim dele é estar aqui me dando a condição de colocar os meus livros e a Bíblia sobre ele. Então, a teleologia, o fim útil das coisas. A história terá o seu fim em Deus, onde salvos serão separados dos condenados. E nessa grande aldeia global, como haver distinção entre salvos e pecadores? E essas são as distinções evangélicas que você pode, então, explorar muito na sua aula de hoje. Normalização do pecado. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Então, nós temos aqui no terceiro tópico, o primeiro subtópico, a crise ética e moral. E eu separei aqui para vocês algumas coisinhas, mas primeiro vou ler aqui o texto. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa determinam a sua ética. A ética, então, é a exposição da minha moral. Aquilo que fundamenta a minha conduta é agora exposta pela ética. A ética é como a luz da lâmpada, por assim dizer, e a moral a energia que faz com que a lâmpada acenda. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter do cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Então, se eu vou relativizar o pecado, a minha moral é torta e a minha ética, o meu hábito, não vão condizer com a palavra de Deus. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica, passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual. Aqui ele destaca, deixa eu ver aqui, ele destaca 5 pontos aqui, ó. Não, minto, eu estou aqui no primeiro tópico ainda. Imoralidade sexual, aborto e uso de drogas ilícitas. Isso está muito em voga, né? Se discute no Brasil hoje a liberação das drogas. O aborto já foi relativizado até a 12ª semana, mas ali há um ser humano. Não há como negar que, se permitir a mulher seguir na sua gravidez, o que vai sair dela não seja um ser humano. Não há como negar isso, meus caros. Então, a vida começa no dia da sua concepção. E o problema da imoralidade sexual é as consequências dessa imoralidade. 2, a imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. E o eros, o sexo, é a força mais poderosa do universo. Só que há uma questão aqui que eu queria colocar para vocês aqui. É tão simples, mas veja, o sexo ele é um acessório. Ele é um acessório para a nossa vida.
e não a prioridade das nossas vidas. É como um carro. O que você quer de um automóvel? Você quer que ele te leve a algum lugar. Então, se ele tiver um volante, pneus, um motor, um banco para você sentar, ele te leva onde quer que você vá. Agora, se ele tiver um ar-condicionado, vidros elétricos e acessórios, vai ficar melhor a sua viagem. Assim é o sexo. O sexo nas nossas vidas é um acessório de Deus para o nosso prazer e a multiplicação das espécies. Ele deve ser santificado a Deus, consagrado a Deus. Mas ele não é uma necessidade para a nossa existência. Você pode ficar ali um mês sem fazer sexo, mas sem comer você não dá conta. Você pode ficar uma semana sem praticar sexo, mas você ficar uma semana sem ir ao banheiro, você vai adoecer e morrer. Então veja que a moral cristã, ela fala muito do celibato. Jesus falou que muitos nasceram eunucos e outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele se afastou da vida sexual para poder dar prioridade ao evangelho e ganhar o mundo. Então veja que o sexo não é essencial para a minha vida. Ele é um acessório de Deus. Para a procriação ele é essencial, mas para a vida de quem já foi gerado, ele pode não ser essencial. Você entendeu a diferença daquilo que é essencial e daquilo que é um acessório de Deus na sua vida? Então, a inversão desse conceito no mundo moderno é que o sexo é a prioridade de tudo. Tudo é sexo. Inclusive as pessoas dos movimentos progressistas que querem viver a sua vida do jeito que querem viver, elas precisam expor, fazer apologia, elas são ditadoras de comportamento, elas fazem apologias, adentraram pelas estruturas de Estado para forçar as pessoas a admitir e agora eles querem que as pessoas vivam, né, o comportamento que elas quiseram para si. Por quê? Porque a homossexualidade e a depravação sexual de todas as formas possíveis, elas não são uma condição da nossa existência, mas uma opção de cada um. Então ninguém nasceu assim, cada um optou em ser assim. E o celibatário, ele quando entende a vocação de Deus na sua vida, ele inclusive muitas vezes, ele se afasta da vida sexual para adorar a Deus. Isso é uma realidade. Então a imoralidade sexual é algo que dessantifica o ser humano. Então não há como eu ser santo e ser imoral sexualmente falando. E por final, a gente vai acabando mexendo na santidade da vida. O corpo é um santuário, ele é feito todo lacrado. Inclusive as cirurgias que se fazem, são invasivas e tal, elas ofendem o corpo. Claro que por um bem útil você vai operar a pessoa para que ela não morra, mas o corpo humano foi criado para não ser mexido. Isso remete a uma espécie de santidade da nossa existência. E quando a gente pensa no corpo que foi criado para não ser mexido, a gente lembra da sacralidade da vida, como é maravilhoso a formação de um indivíduo no ventre da mãe, etc. e tal, a gente vai vendo que a vida tem o seu valor. Mas, nesta religião moderna, a vida ela vai sendo dessacralizada, ela vai perdendo a sua santidade. E aqui, o nosso pastor ele diz que o corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. E ele vai também aqui dizer que o meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, 1, prostituir-se, 2, abortar, 3, cometer suicídio, 4, e também a eutanásia. Então, o uso de drogas está aí disseminado, prostituição também, o aborto, embora combatido, ele é uma das maiores causas do impedimento à vinda de seres humanos a viver, né? O aborto hoje tira a vida de mais pessoas do que o câncer, do que o infarto, do que as pandemias, as gripes, etc. e tal. Aí temos também algo interessante, que o mundo muito moderno, mas ele é carregadiço de suicídios, e por fim também essa pregação de que as pessoas com enfermidades irreversíveis ou as pessoas com muita idade, elas possam então decidir se despedir dessa vida e ir embora.
que seria a tal da eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, ele é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta assim, então, a vontade do Criador, no uso das drogas, na prostituição, no aborto, no suicídio e na eutanásia. E aí, então, nós chegamos ao final dessa nossa segunda lição e vocês veem a repercussão do combate contra a doutrina do pecado que essa nova religião pretendida faz e as consequências que ela gera. Você tira o pecado, você não permite que se pregue o evangelho, você libera o homem à libertinagem e o final são esses 5 pontos do terceiro subtópico, do tópico 3, como acabamos de ver agora. Eles, além de não ter respostas, permanecem na sua ignorância, levando como loucos outros homens a loucuras, ou como diz Jesus, cegos guiando outros cegos. Então nós pedimos ao Senhor Deus que nos dê graça para que nesse domingo a gente possa expor essa lição de uma maneira assertiva, poderosa e inspirada por Deus. O nosso desejo é que você nesse próximo domingo seja extremamente abençoado e que você seja o professor que Deus quer que você seja. Até o nosso próximo encontro, eu te espero até lá. Em nome de Jesus. Amém.